Agora vamos entrar num conteúdo bem interessante aqui que vai se estender um pouquinho, que é como a gente consegue detectar um loop dentro de uma lista ligada. Eu não sei se vocês já se perguntaram disso, mas eu com certeza me perguntei muito quando estava estudando lista ligada um tempo atrás, que é, beleza, um aponta para o outro, mas e se em algum momento um apontar para um que já foi passado na lista, ou seja, dois nodes apontarem para um mesmo node? O que aconteceria se existe um loop, né? Porque você nunca vai ter nulo na lista. Se nunca tem nulo, você nunca chega no fim dela. E se nunca chega no fim, não tem nem como você fazer nada, né? Você não tem como inserir, não tem como printar, porque você nunca vai conseguir sair daquela lista, né? Então como acontece, né? Como você descobre, como você detecta um loop em uma lista ligada aqui em Go? Então a gente vai ter um código aqui, check loop, que vai estar dentro da pasta linked list, no repositório data structures Go, tá? Link na descrição. E a gente vai basicamente utilizar o fast pointer, slow pointer, que é o código da tartaruga e da lebre, se eu não me engano, tá? Que a gente vai ver mais detalhes no próximo vídeo, mas aqui vai ser parte de código. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Floyd Detection, né? Floyd Cycle Detection, que é basicamente para a gente entender o porquê que esse código funciona dessa forma e o porquê que ele funciona, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter basicamente check loop que ele vai iterar a nossa lista de 1 em 1 e uma outra variável vai iterar de 2 em 2, tá? E aí a gente vai ter um ponto que eles dois se encontram, tá? Como assim? Vamos ver aqui na teoria. Inicialmente a complexidade dele é O de n, onde n depende do tamanho da lista, né? Onde n depende da quantia de lista, a quantia de nodes dentro da lista, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter a lista com valor A, B, C e D, onde o D, ao invés de ele apontar para nulo, ele aponta para B de novo. Então a gente tem um loop aqui, basicamente, né? Onde B aponta para C, C aponta para D, D aponta para B, ele vai ficar nesse loop infinito, né? Então como funcionaria? A gente vai criar uma variável fast pointer que vai apontar para o head, né? No caso, para o começo da lista. E vai ter uma variável slow pointer que também vai apontar para o começo da lista. Então as duas vão iniciar no começo da nossa lista ligada, beleza? A gente vai entrar num for onde ele vai perguntar, enquanto o fast pointer for diferente de nulo e o próximo item depois de fast pointer também for diferente de nulo, fique nesse loop. Então a variável fast pointer ela não pode ser nula e o próximo item também não pode ser nulo, porque aí ele vai ficar nesse loop até ele encontrar, tá? Então ele vai fazer com que fast pointer aponte duas vezes, então ele vai andar de 2 em 2. Então ele estava aqui no A, ao invés dele ir para o B, ele foi para o B, C, ele pulou 2, tá? Então o fast pointer vai sempre andar de 2 em 2 e o slow pointer vai sempre andar de 1 em 1, tá? Porque em algum momento eles vão se encontrar, tá? E aí que vem o ponto do Floyd Cycle Detection que a gente vai aprender no próximo vídeo, que pra gente detectar um loop, a gente tem que andar de 2 em 2 em uma variável e de 1 em 1 em outra variável, que uma hora elas se encontram. Se elas se encontram, é porque tem um loop, porque nunca deveria se encontrar, porque uma variável deveria ser nulo, porque se não tem loop, basicamente uma das variáveis vai apontar para nulo, uma das funções do nosso node vai apontar para nulo. Se um deles aponta para nulo é porque não existe loop, porque tem alguém que aponta para o fim, certo? Só que se não tem ninguém que aponta para o fim, se eu coloco duas variáveis para correrem ao mesmo tempo, uma mais rápida e uma mais devagar. Eu coloco duas variáveis para correrem juntas, uma mais rápida e uma mais devagar. Se as duas se encontrarem em algum momento, quer dizer que eu não tenho fim na lista. Se eu não tenho fim é porque existe um loop, beleza? Então, o flash pointer vai andar de 2 em 2 e o slow pointer vai andar de 1 em 1, tá? Então agora o slow pointer vai apontar para B. Aí eu vou perguntar, slow pointer é igual a fast pointer? Não, eles não são iguais, né? Então ele vai voltar lá para cima no for. Ele vai perguntar, fast pointer é nulo? Não. O próximo item do fast pointer é nulo? Também não, porque é o D, né? Então ele não vai fazer nada. Agora ele vai fazer fast pointer recebe next, next, então ele estava aqui no C. Ele vai fazer next, next, vai apontar para B, certo? E o slow pointer vai apontar next, então ele vai apontar para C agora, certo? Eles não são iguais ainda, então ele vai pular esse if novamente. Ele vai perguntar, alguém é nulo? Não, ninguém é nulo, nem o B, nem o próximo do B, que seria C, tá? Então ninguém é nulo. Aí ele vai fazer fast pointer next, next de novo, então ele vai fazer B, estava no B, ele vai vir para o C, D, de 2 em 2. E aí ele vai fazer slow pointer.next, agora os dois apontam para o mesmo lugar, né? Então ele vai perguntar, o slow pointer é igual ao fast pointer, né, nesse caso? E sim, eles são iguais, né? Então agora ele vai retornar um true falando que, ó, tem um loop na sua lista, né? Então você tem um problema dentro dessa sua lista, tá bom? Então é basicamente assim que a gente consegue detectar um loop numa lista ligada. A gente basicamente faz um ponteiro andar mais rápido que o outro, se em um momento eles se encontrarem, é porque existe um loop, porque nunca deveria se encontrar. Já que uma variável está andando mais rápido, em algum momento ela deve atingir o valor nulo.
Se ela atinge o valor nulo é porque não existe loop e aí não teria nenhum problema, beleza? No próximo vídeo a gente aprende a implementação e a gente vai começar a entender um pouquinho melhor sobre loops em lista ligada, beleza? Vejo vocês lá.